Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Uma rápida reflexão para os nossos dias. É preciso ter discernimento, ainda mais nesses últimos dias. Está faltando pessoas, homens e mulheres, com discernimento no Senhor. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vai nos dizer que os apóstolos faziam muitos sinais, maravilhas, prodígios. Deus fazia na vida daqueles homens sinais e prodígios, de sorte que muitas pessoas iam até eles para serem libertos pelo poder do nome de Jesus. Pessoas com diversos tipos de enfermidades, paralíticos, a ponto até mesmo de trazer pessoas no leito, pessoas paralíticas, para que ao menos a sombra de Pedro, né, a cobrissem e elas fossem curadas. É o relato bíblico. Enfim, no versículo 17, os apóstolos são presos. Pedro, Tiago, João são presos a mando do sumo sacerdote. Sumo sacerdote não era qualquer pessoa do povo, era um religioso da época. Se fosse nos dias de hoje, um pastor, um bispo, um apóstolo, alguém de relevância espiritual, alguém de moral, um distintivo alto entre o povo de Deus, né? Por inveja, diz aqui o texto, no versículo 17, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão. E ali, como a obra de Deus, ele sai da prisão, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos do Senhor. E quando eles saem, eles começam a pregar o Evangelho, começam novamente a testemunhar o que Deus fizeram na vida deles. O sumo sacerdote fica sabendo, só que ele manda ir lá no cárcere para ver, para pegar eles, para trazer, para serem julgados. Quando os oficiais chegam até lá, eles já não estão mais no cárcere. Lá tem os guardas, as portas estão fechadas, trancafiadas, mas eles sumiram, porque Deus tiraram eles de lá, os apóstolos. E então o sumo sacerdote ficou enfurecido, mandou trazer eles até o sinédrio, porque por inveja, diz o texto, né? Então os soldados foram até lá, pegaram eles e levaram até o sinédrio, começaram a interrogá-los, e o apóstolo Pedro fala assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? E o sumo sacerdote fica enfurecido e lá impetra alguma palavra para pudesse tirar a vida deles, condenar eles à morte. Mas então no versículo 35, levanta-se então um fariseu por nome de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um professor, um rabino, né, que o apóstolo Paulo estudara aos pés dele, foi um aprendiz dele. Não era qualquer um, era um homem sábio, né? Era um fariseu, mas um homem cheio de sabedoria e entendimento. No versículo 35 diz assim, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que fazia a esses homens, porque antes desses dias levantou-se um tal de Teudas, um reacionário da época, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, um reacionário também, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Versículo 38, 39. E agora digo-vos, dai da mão a esses homens, e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não vos aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E eles concordaram com ele, né? Nós vemos aqui, Gamaliel dá um exemplo de dois casos ocorridos anteriormente, né? De homens que levantaram com uma bandeira religiosa ou política, uma causa, que Deus não estava nessa causa. E eles tiveram as suas vidas ceifadas
E aquele povo que acompanhava esses homens foram dispersos. E acabou, né? Deus não estava no meio disso. Então, Gamaliel considera fazer a mesma coisa. Olha, nós não sabemos. Nós não temos discernimento nisso. Porque mesmo com a nossa autoridade, mesmo com a nossa sabedoria, nosso entendimento, nós podemos cometer um crime. Então é melhor deixar eles irem, porque se esta obra for de homens, vai acontecer a mesma coisa, vai dispersar todo mundo e não vai durar mais. Então eles foram soltos, foram açoitados ainda depois, né? Foram soltos e continuou a pregar o Evangelho. Qual é a mensagem para os dias de hoje? Há muitas vozes, há muitos partidos, há muitas bandeiras ideológicas e religiosas. Mas o problema não são os partidos, não são as bandeiras, mas sim se Deus está no meio disso. Se esta causa é de Deus ou não. Porque se for de homens, ela vai desfazer, ela vai se dividir. Como diz lá o Senhor Jesus em Lucas 11, né? Um reino, Satanás, ele não pode lutar contra Satanás, senão o reino dele se desfaz, se divide. Da mesma forma. Então, nós temos que ter discernimento. Que partido, que político, pessoas, porque todos nós erramos. Mas melhor do que falar é fazer. Melhor do que mostrar é viver. Né? Então nós vamos ficar com essa palavra hoje para que nós tenhamos discernimento das coisas do Senhor. Que Deus possa trazer luz, possa trazer clareza, esclarecimento aos nossos corações nesses dias maus, nesses dias de opressão, nesses dias que há muitas vozes, há muitos doutores, há muitas pessoas que se acham, diz que Deus está no meio delas, está com a palavra de Deus e não estão. Vamos ter, igreja, discernimento. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.